Santos preciosos, para mim é um prazer mais uma vez estar aqui, vos desejando desde já um excelente dia na gloriosa e infinita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo dessa mensagem de hoje é a respeito do ato soberano de Deus, mediante a sua graça e o seu amor. Muitas pessoas hoje têm usado a predestinação para a sua própria perdição, porque acham que por serem salvos em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus, uma vez salvo, salvo para sempre, acham que pode viver em pecado. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que como viveremos nós no pecado, se para ele morremos? Logo, a predestinação verdadeiramente ela existe, porque Deus ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo para a sua graça e para o seu amor mediante a sua infinita graça. E as pessoas hoje estão vivendo um evangelho distorcido. Tanto os pentecostais como os neopentecostais, esquecendo de fato aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 6, Romanos, abram as vossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 6, do versículo 1 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Logo, aqui no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 6, sabemos que se verdadeiramente fomos salvos, e eu creio na salvação eterna, que uma vez salvo, salvo para sempre, mas isso não me dá o direito de viver em pecado. Porque Cristo, ele nos libertou. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente fomos livres. E se somos livres do pecado. Isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque se eu digo que não tenho pecado, mentiroso sou. Porque todos nós temos pecado. E para Deus não existe pecadinho ou pecadão. Tudo é pecado, aquilo que for contraditório à palavra do Senhor Jesus, tudo é pecado. Amém? Que Deus nos abençoe ricamente e que possamos viver de modo digno do seu Evangelho. Que o Senhor Jesus abra a vossa mente e o vosso coração, como fez com Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, onde ela era uma mulher temente a Deus, e Deus abriu o coração de Lídia para que ela compreendesse e entendesse o que o apóstolo Paulo falava a respeito do Evangelho do Senhor Jesus, conforme você vê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, no versículo de número 14. Assim está escrito: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E após ela ter entendido e compreendido o que o apóstolo Paulo falava
como está escrito no versículo 15, depois de ser batizada ela e toda a sua casa, nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Assim diz a palavra do Senhor por meio do apóstolo Paulo. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Se Deus tem um propósito na tua vida de salvação, com certeza você será salvo, meu amigo, minha amiga que está ouvindo este vídeo, está assistindo este vídeo. Não estou aqui querendo enganar, não estou aqui querendo arrumadinho, porque Deus ele me chamou pela sua graça e pelo seu amor para que o evangelho fosse propagado nas redes sociais. E hoje, pela graça do Senhor, a rede social é um dos meios mais importantes para o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para ministrar e pregar o seu santíssimo e glorioso evangelho. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, me perdoe, no livro do apóstolo João, no capítulo de número 10, a partir do versículo 26 ao 30, nos diz a palavra do Senhor: vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, diz o Senhor. As minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais perecerão, e das minhas mãos, diz o Senhor, ninguém as arrebatará. Porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode as arrebatar. Porque eu e o Pai somos um, diz o Senhor. Logo, se você é a ovelha do Senhor Jesus, procure atender aquilo que está escrito no livro santo. E se alguém vos pregar o evangelho, procure verificar se está escrito na palavra de Deus. Porque tem se levantado muitos homens, tem muitas congregações por aí, que ao invés de aproximar o homem do Senhor Jesus, tem afastado o homem do Senhor Jesus. Nos cultos de doutrinas, hoje, não se prega mais a salvação eterna, não se prega mais a vinda do Senhor Jesus, não se prega mais como se deve viver o cristão autêntico e genuíno, seguidor do Senhor Jesus. Porque esse negócio de evangélico, isso para mim não existe. Eu não sou evangélico, eu sou discípulo do Senhor Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus, eu não sirvo ao homem. Se você diz que é evangélico, qual é a diferença de evangélico para cristão? É que o evangélico, ele segue os ensinamentos doutrinários de uma certa denominação, enquanto que o cristão, ele segue os ensinamentos de Cristo. Se você é cristão, então você tem que seguir os ensinamentos de Cristo, não os ensinamentos do homem. É fazer como os discípulos de Bereia, quando Paulo pregava, os discípulos de Bereia abriam as escrituras e acompanhavam tudo quanto o apóstolo Paulo falava. E quando eles viram que o apóstolo Paulo falava era verídico, era verdadeiro, eles pediram para que o apóstolo Paulo permanecesse ali por mais tempo. E Paulo passou aproximadamente 1 ano naquela localidade, ensinando-os o caminho da salvação. Vocês estão entendendo? Então, hoje eu vejo os ensinamentos totalmente distorcidos. Se pregam muito Malaquias 3:10 e esquece de Malaquias 2:10. E Malaquias 3:10 traz à tona aquilo que ficou para os levitas, que é os dízimos e das ofertas. E Malaquias 2:10 fala da união, do amor pelo próximo, de como devemos viver com os irmãos. Acompanhe nas vossas Bíblias em Malaquias, capítulo de número 2, versículo 10. O que é que está escrito? Louvado seja o santíssimo e glorioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 2, versículo de número 10. Assim está escrito, diz o Senhor:
Não temos todos nós o mesmo Pai? Uma pergunta que ele está nos fazendo. Não ficou no passado. Serve para os dias de hoje também. Não temos todos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Qual é a aliança de nossos pais? Quais pais? Que pais são estes aqui? As Escrituras estão falando. Abraão, Isaac e Jacó, que são os nossos pais na fé. Foi através deles que chegamos ao pleno conhecimento da verdade nos dias de hoje. Porque de Jacó surgiu o Cristo. Porque Judá foi filho de Jacó. Então, da linhagem de Jacó. Foi através de nosso pai da fé, Jacó, que verdadeiramente chegamos onde chegamos hoje. Sendo eu judeu de judeu, mas mediante a lei fariseu, porque eu nasci no Brasil, sou simplesmente gentil. Não me dá o direito de viver como vivem os judeus, mas sim viver de modo digno da palavra do Senhor Jesus. Não preciso viver comercializando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não é comércio. Ela é vida e paz. E muitos estão comercializando a palavra do Senhor, fazendo comércio de vocês. Por essa razão, existem muitas denominações espalhadas na face da terra, porque você, eu, nós, vós, todos somos templo e morada do Espírito Santo, porque verdadeiramente o Senhor Jesus, ele não habita em templos feitos pela mão do homem, ele habita em você, que é feitura dele, criado nele para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu acho atenção, ontem à noite, meditando na palavra do Senhor por meio de uma irmã em Cristo, uma genuína serva do Senhor, Sila Santos, uma irmã que faz parte da minha rede social. E o que eu achei interessante, que talvez, é por isso que a gente aprende uns com os outros. E no livro de Amós, capítulo de número 5, capítulo de número 5 de Amós, fala claramente a respeito daquilo que muitos estão fazendo nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que ele nos diz é que ele não suporta as congregações. Ele nos diz que estão pisando os pobres. Conforme você vê, Amós capítulo de número 5, a partir do versículo de número 11, é bom você acompanhar na sua Bíblia, na Escritura Sagrada, que assim está escrito: portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho da vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará. Então, silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez
o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Eu tenho, por determinação de Deus, e eu creio fielmente na sua palavra, o Brasil hoje, a gente pode ver que existem diversas nações na face da terra passando por situações difíceis, guerras, terremotos, maremotos, e nós, por sermos descendência de José, nós estamos tão somente aguardando o tempo do Senhor Jesus até que o último eleito seja salvo. Mediante após o último eleito for salvo, aí irá ocorrer grandes tribulações no nosso país. Mas enquanto não for recolhido o último eleito do Senhor, o Brasil vai estar em paz. Analise, pense bem. Amós, capítulo de número 5, do versículo de número 6 ao versículo de número 15. É o que está acontecendo nos dias de Deus. Ele está dizendo aqui, ele não habita nos vossos templos feitos de pedra, porque os templos hoje estão deixando de lado os necessitados, está pisando muitos dos irmãos. Dentro de muitas congregações, deixa de comer para dar o dízimo, para dar uma oferta, porque são ameaçados. Há contos nas redes sociais, na mídia, que mostra homens que se dizem de Deus invadindo a casa de irmãos por não pagarem o dízimo. Há muito ganhos ilícitos hoje. O maior comércio existente na face da terra chama-se com a palavra de Deus, porque é um comércio ilícito. Não pagam impostos. Então começam a sugar de vós o vosso suor. Eu quero que qualquer um dos amados digam que eu estou errado e me prove nas escrituras que verdadeiramente o homem pode viver dos dízimos e das ofertas e deixar o necessitado à deriva. Nós fomos chamados pela graça do Senhor Jesus Cristo, mediante o seu santíssimo e glorioso Evangelho, para vivermos de modo digno do seu Evangelho, não fingindo, mas sendo honestos uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros conforme vos amei, diz o Senhor. Como é que pode eu amar o meu semelhante, eu como um ministro do Evangelho, se eu vivo em uma casa luxuosa, carros do ano, viagens e mais viagens para Israel, como teve um pastor aí discutindo com um irmão, que por questão de ética não vou citar o nome dele, desse falso profeta, que disse que ele vai 2 vezes por ano a Israel. Buscar o que é Israel eu não sei, porque a palavra de Deus diz que maldito é a terra pela qual o seu Senhor foi crucificado. Então tudo que tem Israel, tudo que há em Israel, conforme você vê em Apocalipse, livro da Revelação, louvado seja o nome do Senhor, livro de Revelação, Apocalipse, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe qual é o nome de Israel hoje, espiritualmente chamada por Deus? No capítulo 11 do livro de Revelação, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, diz: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.